O filho sabia que Meghan teria uma vida muito curta no palco mundial dos britânicos, sem certidão de nascimento, sem registros hospitalares. A princesa Anne diz que Lilibet Diana pode nunca ter existido, em uma reviravolta explosiva que está abalando o Palácio de Buckingham e além. A princesa Anne descobriu o que pode ser o segredo mais condenatório até agora sobre a filha de Meghan Markle, Lilibet Diana. Armada com fotos exclusivas, vídeos inéditos e informações médicas confidenciais, Anne supostamente não encontrou nenhum vestígio, de certidão de nascimento ou registros hospitalares no Reino Unido ou no Zilprimninho para a filha de Harry e Meghan. Como um bebê real poderia desaparecer da documentação oficial? Por que delatores estão surgindo agora? E o que isso significa para a linha de sucessão? Esta investigação está apenas começando, e o que já revelou pode redefinir o futuro da monarquia. Antes de continuar, por favor, clique em curtir. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para atualizações. Não começou com um anúncio, nem mesmo com um sussurro nos corredores do palácio, mas com um silêncio tão profundo que ecoou mais alto do que qualquer decreto real. O nascimento de uma criança real, tradicionalmente um evento celebrado e meticulosamente documentado, deveria ter sido recebido com júbilo, coletivas de imprensa e fanfarra. Mas no caso de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, filha do príncipe Harry e Meghan Markle, não houve passeio de carruagem fora do hospital, nem acenos da janela da maternidade, nem boletim médico de um médico presente fixado nos portões do Palácio de Buckingham. Houve apenas um comunicado à imprensa, controlado, digital e curiosamente carente de qualquer detalhe tangível. Durante meses, sussurros se espalharam como fogo entre os conhecedores do palácio e observadores da realeza. Algo não fazia sentido. Um nascimento que supostamente aconteceu na Califórnia, um dos estados mais regulados da América, não produziu documentos hospitalares visíveis, nenhuma testemunha e, o mais chocante, nenhuma certidão de nascimento registrada em qualquer sistema de registros públicos verificável, seja nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Mas numa família onde o protocolo é tudo, onde a tradição não apenas é observada, mas aplicada com precisão legal, essa omissão era mais que um descuido. Era uma lacuna gritante. Então surgiu a princesa Anne. A princesa real, conhecida há muito por seu comportamento firme e lealdade inabalável à instituição da coroa, manteve seu silêncio durante as polêmicas envolvendo seu sobrinho Harry e sua esposa. Ela permaneceu calma em meio à tempestade de entrevistas, documentários, processos judiciais e revelações. Mas nos bastidores, Anne observava, reunia informações, não apenas por curiosidade ou dever, mas por uma preocupação genuína com a integridade da monarquia e sua linhagem. E quando as perguntas sobre a legitimidade do nascimento de Lilibet chegaram aos seus ouvidos, perguntas altas demais e persistentes demais para serem ignoradas, ela decidiu investigar por conta própria. Este vídeo levará você ao fundo da investigação secreta iniciada pela princesa Anne, uma missão que atravessaria continentes, acessaria documentos classificados e usaria canais de inteligência reais tanto no Reino Unido quanto no exterior. Não demorou muito para que o que Anne descobriu começasse a chocar até os funcionários mais experientes do palácio e os mais leais à coroa. Através de fontes confidenciais, registros médicos, relatórios de inteligência e insiders da realeza falando sob estrita condição de anonimato, Anne tropeçou em algo explosivo. Não havia registros, absolutamente nenhum, que confirmassem oficialmente o nascimento de Lilibet Diana. Nem nos Estados Unidos, nem no Reino Unido. Sem registros hospitalares, sem declaração de obstetra, sem relatório de parteira, sem documentação certificada registrada no Departamento de Saúde Pública da Califórnia. Era como se a criança
simplesmente tivesse surgido do nada, sua existência declarada não pelo Estado, mas por um comunicado de imprensa cuidadosamente elaborado. A princesa real começou fazendo contato através de canais diplomáticos reais privados, solicitando discretamente a verificação junto ao Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, o hospital que muitos presumiram ser o local provável do nascimento. As respostas foram evasivas. A equipe se recusou a comentar ou, mais alarmantemente, afirmou que nenhuma paciente com o nome de Rachel Meghan Markle foi admitida ou recebeu alta sob cuidados de maternidade nas datas informadas. Outras consultas enviadas a hospitais próximos produziram o mesmo resultado. Nenhum registro, nenhum vestígio, nada para fundamentar o que foi dito ao mundo. O que começou como uma consulta discreta tornou-se uma tempestade silenciosa dentro dos círculos reais. Para a monarquia, a linhagem é tudo. As linhas de sangue definem poder, herança, títulos e legitimidade. Se houvesse até mesmo uma sombra de dúvida sobre o nascimento de Lilibet Diana, as implicações seriam imensas. A princesa Anne, ciente do que estava em jogo, intensificou sua investigação. E quanto mais ela cavava, mais obscura se tornava a história. As investigações de Anne foram acompanhadas por fotos vazadas de câmeras de segurança, conversas privadas interceptadas e metadados de redes sociais que começaram a formar um quadro intrigante. As linhas do tempo não coincidiam. Meghan Markle não foi vista em público com sinais claros de recuperação pós-parto. Nenhuma consulta pré-natal foi documentada nos meses que antecederam junho de 2021. Nenhuma visita domiciliar por profissionais médicos registrados pôde ser rastreada. E o mais condenatório de tudo, não houve registro oficial de nascimento com vida nos primeiros 10 dias, como exigido pela lei do estado da Califórnia. Neste ponto, as implicações já haviam ultrapassado em muito as preocupações privadas de uma tia da realeza. A questão havia evoluído para uma crise constitucional iminente. Se a criança proclamada como oitava na linha de sucessão ao trono não existisse da forma como o público foi levado a acreditar. Se ela fosse, como algumas fontes agora começavam a sugerir, uma invenção ou até uma aquisição por barriga de aluguel, então a legitimidade do lugar dessa criança na linha sucessória seria nula, inexistente. Este vídeo não é apenas uma história de escândalo real. É uma investigação meticulosa que segue os passos de uma detetive real, a princesa ferozmente principista, enquanto ela descobre inconsistências que ameaçam derrubar o protocolo real, a confiança pública e a própria continuidade da coroa. Vamos guiá-lo pelas evidências passo a passo. De documentos confidenciais a registros de acesso restrito, de metadados de fotos a depoimentos de especialistas, nada fica sem ser examinado. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir desafiará tudo o que você pensa que sabe sobre a monarquia moderna, sobre a vida pós-real de Harry e Meghan e sobre a criança que apresentaram ao mundo. Lilibet Diana nasceu mesmo onde e quando eles disseram. Ou estamos diante de uma das maiores fabricações reais da memória recente? Continue assistindo. As respostas estão à frente e não são o que você pensa. A monarquia sempre foi guiada por suas tradições, seus rituais e, acima de tudo, sua verdade. Em uma instituição onde uma simples quebra de protocolo pode desencadear uma tempestade na mídia, como poderia um assunto de tamanha gravidade, o nascimento real de uma herdeira, escapar do registro público e da verificação interna? Para entender a magnitude da preocupação da princesa Anne, é necessário compreender o peso do precedente. Todo nascimento real na história moderna, de Charles a William e de William a George, seguiu um roteiro rigoroso. Arranjos de segurança, documentação médica e comunicados públicos foram todos meticulosamente planejados e executados. Em contraste,
A chegada de Lilibet Diana foi envolta em mistério desde o momento do anúncio. O comunicado divulgado por Harry e Meghan foi notavelmente vago. Afirmava que Lilibet havia nascido no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia. Mas, em um giro que levantou muito mais do que sobrancelhas, nenhuma confirmação hospitalar se seguiu. O hospital, conhecido por sua cooperação com a mídia em partos de celebridades, permaneceu em silêncio. Não houve declaração de médico assistente, nenhuma enfermeira sorridente, nenhuma foto nos corredores, nenhum desfile de seguranças. Apenas a palavra do casal e uma foto meses depois que parecia mais um retrato publicitário do que um momento espontâneo em família. A princesa Anne não agiu por malícia. Suas motivações, segundo fontes internas, vinham de um senso profundo de dever para proteger a integridade da coroa. Como segunda filha e única mulher da rainha Elizabeth II, Anne cresceu sob as mesmas expectativas constitucionais de seus irmãos. Sua disciplina militar e seu serviço público são lendários. Se algo não batia, ela não deixaria passar sem contestar. Ela não tinha temperamento para drama real, nem paciência para mentiras. Assim, Anne levou sua preocupação a figuras confiáveis da comunidade de inteligência britânica, indivíduos com lealdade de longa data à monarquia. Discretamente, começaram a cruzar registros de nascimento ao redor do mundo, não apenas na Califórnia, mas também em outros estados e até em clínicas particulares no Canadá e no Reino Unido, onde se especulava que o casal poderia ter viajado secretamente. O resultado foi consistente em todos os lugares. Nenhum nascimento legalmente registrado. Não era apenas ausente, era inexistente. O que tornava a ausência ainda mais preocupante era o momento do anúncio. Harry e Meghan fizeram a declaração em 6 de junho de 2021, 2 dias após a suposta data de nascimento. Isso por si só não era incomum, mas a ausência de registro dentro do prazo legal padrão tornou-se um sinal de alerta. A Califórnia exige que a certidão de nascimento seja registrada em até 10 dias. No entanto, nenhum registro foi jamais disponibilizado ao público, nem mesmo em versão editada. De fato, os dados do cartório oficial do Condado de Santa Bárbara não listavam nenhum nascimento associado aos nomes Mountbatten Windsor, nem a apelidos como Marl ou Windsor. Protocolo real ou não, a lei americana não isenta ninguém de registrar um nascimento. A ausência de registro representava não apenas uma anomalia legal, mas uma curiosidade nacional. Quanto mais Anne descobria, mais errática parecia a linha do tempo. Meghan foi vista andando em público no final de maio de 2021, apenas alguns dias antes do suposto nascimento, sem nenhum dos sinais físicos normalmente associados a uma gravidez a termo. Em algumas ocasiões aparecia sem segurança ou assistência médica, algo incomum para alguém próximo da data do parto, especialmente uma pessoa que anteriormente havia expressado preocupações com segurança e exposição pública. Isso gerou novas linhas de investigação. Foi usada uma barriga de aluguel? Houve realmente uma gravidez? Ou tudo isso era, como sugeriu uma fonte anônima, uma narrativa completamente fabricada, construída por conveniência pessoal ou legal? Em poucas semanas, surgiu uma fotografia. Uma imagem de uma câmera de segurança de uma propriedade privada, mostrando Meghan bebendo vinho em uma festa no jardim, apenas 6 dias após o suposto nascimento de Lilibet. Especialistas analisaram a imagem em busca de manipulação digital, mas não encontraram nenhuma. A foto, com data e hora verificadas pelos metadados, coincidia perfeitamente com a localização conhecida de Meghan naquele dia. Não havia sinais de cansaço pós-parto, nem qualquer indício físico de recuperação. Era como se nada tivesse acontecido. Em um movimento que surpreendeu muitos dentro do círculo íntimo da realeza, a princesa Anne consultou discretamente assessores jurídicos. Uma criança sem registro de nascimento verificável
poderia manter um lugar na linha sucessória da monarquia? Quais seriam as implicações constitucionais se essa criança fosse, de fato, uma ficção? Um mito cuidadosamente elaborado para fins de imagem, simpatia ou até direitos de herança. Vale destacar que Anne não agiu sozinha. Ela compartilhou suas descobertas com o rei Charles, que na época ainda se adaptava ao seu novo papel e ao delicado equilíbrio necessário para manter a paz entre o palácio e os Sussex. Mas até Charles, conhecido por sua paciência e preferência pela discrição, não pôde ignorar a pilha de perguntas sem resposta. No centro do mistério não estava apenas a existência da criança, mas seu significado. Como filha de um príncipe e neta de um monarca reinante, Lilibet Diana foi publicamente apresentada para herdar tanto prestígio quanto interesse público. Mas se sua existência se baseava em uma narrativa sem provas, então o quê? Seu nome permaneceria nos documentos oficiais da realeza? Ela teria direito ao título de Alteza Real? Teria acesso à segurança financiada pelos contribuintes, viagens ou privilégios associados ao status real? A princesa Anne foi mais longe. Com o apoio de investigadores privados independentes e analistas de dados, obteve imagens de manifestos de descarte de resíduos médicos dos hospitais do Condado de Santa Bárbara durante as datas próximas ao suposto nascimento. Mais uma vez, não havia aumento, nem registros que mostrassem resíduos relacionados à maternidade oriundos da residência dos Markle ou de qualquer unidade de parto afiliada. Para os que não estão familiarizados com o processo, partos médicos, especialmente os domiciliares, deixam rastros legais e sanitários que devem ser registrados junto às autoridades de saúde municipais. Não havia nada. À medida que mais informações surgiam, as suspeitas de Anne cresceram, não só em preocupação, mas em convicção. Ela confrontou os conselheiros do palácio com suas descobertas, exigindo que a situação fosse abordada publicamente ou, ao menos internamente, a portas fechadas. Mas a essa altura, o assunto havia se transformado em algo mais do que uma disputa familiar. Tornara-se uma crise de credibilidade. Admitir a possibilidade de que Lilibet talvez não tivesse nascido nas circunstâncias apresentadas ao público era convidar o escrutínio sobre cada declaração, cada decisão, cada título concedido aos filhos dos Sussex. Ainda assim, Anne se recusou a ser silenciada. O que começou como um alarme privado evoluiu para uma postura baseada em princípios. Se a instituição real quisesse sobreviver na era moderna, precisava manter para si os mesmos padrões que exige dos outros. A verdade não era opcional, era o alicerce da monarquia. E assim, com determinação contida, a princesa Anne reuniu suas descobertas, não para vazá-las, nem para explorá-las, mas para apresentá-las discretamente, com firmeza e clareza, aos poderes que mais importavam: o rei, a Câmara dos Lordes e, eventualmente, o público. É aqui que nossa história começa, com um mistério enterrado sob camadas de prestígio, silêncio e privilégio. Um segredo que desafia não apenas as narrativas pessoais de dois dos membros da realeza mais comentados do mundo, mas também os princípios fundamentais da própria coroa. Ao final desta exposição, você verá o que Anne viu. Analisará os documentos, examinará as fotografias, seguirá a linha do tempo e ouvirá especialistas que revisaram as provas. E você se verá fazendo a mesma pergunta que agora paira silenciosamente sobre cada canto do palácio. Se não há certidão de nascimento, nem registro hospitalar, nem rastro médico oficial, houve realmente um nascimento? Porque no tribunal da opinião pública, a verdade ainda importa. E a princesa Anne pode ser a única real corajosa o suficiente para descobri-la. Nascimentos reais não são simplesmente assuntos de família. São eventos públicos envoltos em rigor cerimonial e transparência institucional.
Desde o momento em que uma gravidez real é anunciada, forma-se um contrato não escrito entre a monarquia e o público. O povo espera ser informado, não com detalhes médicos íntimos, mas com clareza suficiente para se sentir incluído na linhagem histórica que continua a moldar a monarquia constitucional. É uma confiança sagrada construída ao longo de gerações, que os marcos da realeza não sejam ocultados nem manipulados. Assim, quando Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram o nascimento de sua filha, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, em junho de 2021, muitos esperavam os costumes habituais que acompanham o nascimento de um bebê real. Em vez disso, o que se seguiu foi um silêncio perturbador e uma série de narrativas contraditórias que deixaram desconcertados até os observadores mais indiferentes. Para compreender como o nascimento de Lilibet se desviou da tradição real, é preciso primeiro entender no que consiste essa tradição. A partir da geração da rainha Elizabeth II, os nascimentos reais seguiram uma estrutura clara. Quando o príncipe Charles nasceu em 1948, a então princesa Elizabeth deu à luz no Palácio de Buckingham, assistida pelo ministro do Interior e vários médicos seniores. A inclusão de autoridades governamentais não era simbólica. Era destinada a garantir legitimidade e dissipar qualquer suspeita de troca de bebês ou herdeiros ilegítimos. Embora essa tradição tenha sido descontinuada nas décadas seguintes, o princípio da transparência permaneceu. Quando a princesa Diana deu à luz o príncipe William em 1982, no Hospital St. Mary's, uma enxurrada de comunicados de imprensa cuidadosamente orquestrados, declarações dos médicos presentes e procedimentos de registro formal ocorreram em poucas horas. Um aviso de nascimento emoldurado foi colocado em um cavalete do lado de fora do Palácio de Buckingham, confirmando a chegada saudável de um futuro rei. O público não exigiu ver a criança imediatamente, mas recebeu garantias irrefutáveis do palácio e de instituições do Estado. Essa prática foi repetida durante os nascimentos do príncipe Harry, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. A fórmula era consistente: confirmação médica, registro formal e reconhecimento visível pela coroa. Em contraste, o nascimento de Lilibet Diana foi um acontecimento sombrio. O anúncio oficial veio pela Fundação Archewell, a plataforma privada de Harry e Meghan, 2 dias após o suposto evento. Em vez de ser divulgado pelo Palácio de Buckingham, a mensagem foi publicada em seu site e redes sociais, desligada dos canais oficiais da monarquia. Afirmava que Meghan havia dado à luz no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia, em 4 de junho de 2021. No entanto, o público não foi apresentado a nenhum dos detalhes habituais de confirmação. Nenhuma declaração médica, nenhuma confirmação do hospital, nenhum boletim oficial do palácio. Na verdade, o Palácio de Buckingham pareceu pego de surpresa com o anúncio, e alguns auxiliares admitiram que souberam do nascimento pela mídia, como todos os outros. Esse distanciamento sem precedentes das normas de comunicação da realeza levantou uma cascata de perguntas. Quem supervisionou o parto? Qual médico ou obstetra esteve presente? Onde estava a certidão de nascimento? A criança foi batizada? E se sim, por quem? Cada pergunta foi respondida com uma ausência conspícua de detalhes. Na era da mídia instantânea e da verificação digital, a ausência até mesmo de uma foto borrada dos pais entrando ou saindo do hospital era mais que suspeita. Era inédita. Jornalistas e comentaristas da realeza começaram a investigar o caso. Alguns contataram diretamente o Santa Barbara Cottage Hospital, apenas para serem barrados por uma firme política de privacidade. Embora seja verdade que hospitais americanos não são obrigados a divulgar informações de pacientes, nascimentos de celebridades costumam ser reconhecidos com permissão do paciente. Esse não foi o caso com o nascimento de Lilibet.
Não houve nem mesmo uma menção casual da administração do hospital. Para um casal que anteriormente colaborou com a Netflix, Spotify e fotógrafos renomados para divulgar seus marcos pessoais, a súbita exigência de absoluto sigilo era desconcertante. A situação tornou-se ainda mais nebulosa quando repórteres tentaram verificar a certidão de nascimento da criança. Após semanas de investigação, uma certidão foi finalmente obtida. Mas mesmo o documento levantou suspeitas. Indicava como mãe Rachel Meghan Markle e como pai o Duque de Sussex, sem qualquer anotação sobre hospital ou profissionais médicos. A certidão teria sido registrada dias após o prazo legal de 10 dias exigido pela lei da Califórnia. E talvez o mais alarmante, a assinatura na certidão não era claramente atribuída a nenhum médico assistente, parteira ou autoridade médica, apenas a um registrador não identificado. Para muitos dentro da estrutura da realeza, o elemento mais perturbador foi a ausência de batismo. Tradicionalmente, batismos não são apenas cerimônias religiosas. São marcos institucionais críticos. A família real tem uma relação de longa data com a Igreja da Inglaterra. O batismo nessa igreja não é apenas um rito espiritual, mas também um reconhecimento formal da inclusão da criança na família real. As cerimônias geralmente são realizadas poucos meses após o nascimento, com padrinhos cuidadosamente escolhidos, presença de membros sêniores da realeza e fotografias divulgadas ao público. O batismo do príncipe George foi realizado na Capela Real do Palácio de São James. A princesa Charlotte e o príncipe Louis foram batizados em cerimônias suntuosas, assistidas por clérigos importantes e membros da imprensa. A ausência de uma cerimônia semelhante para Lilibet foi uma anomalia gritante. Algumas fontes alegaram que os Sussex haviam batizado sua filha em uma cerimônia episcopal privada nos Estados Unidos, que, embora válida do ponto de vista religioso, não seria considerada um batismo oficial real. Clérigos episcopais não fazem parte da linha de autoridade reconhecida pela Igreja da Inglaterra para realizar ritos reais oficiais. Assim, se essa cerimônia de fato ocorreu, não confirmou o status da criança dentro da instituição real. Complicando ainda mais a confusão, estava a conduta pública de Meghan Markle após o anúncio do nascimento. Poucas semanas após o suposto parto, ela apareceu em entrevistas online e eventos públicos via Zoom, sem apresentar sinais de cansaço pós-parto ou efeitos físicos associados ao nascimento recente. Observadores notaram sua aparência impecável, sem sintomas visíveis de recuperação, sem recém-nascido à vista e sem mudanças perceptíveis em sua rotina. Alguns até apontaram que seu guarda-roupa e formato corporal durante essas aparições eram inconsistentes com os de uma mulher que recentemente havia engravidado e dado à luz. Embora tais observações muitas vezes sejam criticadas como especulativas ou invasivas, no contexto de tantas perguntas sem resposta, começaram a ganhar novo peso. Somando-se à inquietação estava o comportamento do próprio príncipe Harry. Conhecido por ser protetor e emocionalmente intenso, Harry foi notavelmente evasivo quando questionado sobre o nascimento. Em entrevistas realizadas nas semanas após a suposta chegada de Lilibet, falou longamente sobre racismo institucional, hostilidade da mídia e sua jornada pessoal de cura, mas ofereceu poucas informações concretas sobre sua filha. Não houve relatos sobre o nascimento, nenhum comentário sobre o hospital, os médicos, ou mesmo sua própria experiência emocional. Para um novo pai, especialmente um que havia falado tão abertamente sobre o nascimento de seu filho Archie, o silêncio foi revelador. As tentativas da mídia de investigar mais a fundo foram recebidas com ameaças legais imediatas da equipe jurídica dos Sussex. Cartas foram enviadas a grandes veículos de imprensa advertindo contra reportagens especulativas sobre as circunstâncias do nascimento. Essa postura agressiva apenas alimentou as suspeitas. Por que tanto segredo? Por que litigar por detalhes básicos?
Por que a família sentiu que precisava usar o silêncio como principal defesa dentro da realeza? A frustração aumentava. Segundo fontes do palácio, vários membros seniores começaram a questionar se essa criança poderia de fato ser incluída na linha de sucessão real sem documentação verificável. Diferente do Reino Unido, onde os nascimentos reais são monitorados por órgãos oficiais e submetidos a múltiplas camadas de escrutínio, o nascimento na Califórnia ficou totalmente a critério dos pais. Para um casal comum, isso poderia ser suficiente. Mas para membros da realeza cujos filhos podem um dia exercer influência, receber recursos públicos ou até ascender ao trono, era extremamente problemático. O que acrescentou mais tensão foi a insistência do casal de que a rainha havia apoiado a escolha do nome, alegando que Sua Majestade havia sido consultada antes do anúncio de que a criança se chamaria Lilibet, o apelido pessoal da rainha, usado apenas por familiares íntimos. No entanto, auxiliares do palácio mais tarde sugeriram que a monarca não havia sido formalmente consultada, apenas informada após o fato. A narrativa em torno do nome, como tantos outros elementos da história do nascimento, tornou-se um campo de disputa entre declarações conflitantes e manipulação midiática. No final de 2021, o sentimento público começou a mudar. Pesquisas realizadas no Reino Unido mostraram uma queda acentuada na confiança nos Sussex, com muitos citando o mistério de Lilibet como ponto de ruptura. Nos Estados Unidos, o apoio se manteve mais estável, mas até mesmo veículos americanos começaram a demonstrar confusão diante da transparência seletiva do casal. Em uma cultura movida pela franqueza de celebridades, a ausência de documentação autêntica começou a desgastar. O afastamento da tradição não era apenas sobre protocolo, era sobre credibilidade. Sem confirmação médica ou institucional formal, o nascimento permanecia, para alguns, uma questão de fé e não de fato. E em uma monarquia onde a linhagem é tudo, essa distinção poderia, um dia, ter implicações profundas. A rainha, embora externamente serena, teria compartilhado das preocupações de sua filha Anne. Embora diplomática demais para agir publicamente, Sua Majestade sempre foi guardiã do protocolo e da linhagem. Em sua correspondência privada com conselheiros, começou a questionar como essa situação poderia ser tratada sem desencadear uma crise constitucional. O que começou como uma curiosa exceção havia se tornado um dilema institucional completo. O nascimento silencioso de Lilibet Diana não era mais apenas um assunto familiar. Era uma ameaça à integridade da monarquia. E para aqueles como a princesa Anne, que dedicaram a vida a proteger essa integridade, o silêncio já não era uma opção. Por décadas, a princesa Anne tem sido uma das figuras mais firmes e disciplinadas da monarquia britânica. Conhecida por sua postura direta, senso inabalável de dever e lealdade absoluta à coroa, conquistou um respeito singular dentro da família e entre o público britânico. Embora frequentemente vista em segundo plano, ofuscada por irmãos e sobrinhos mais midiáticos, quem compreende os bastidores da instituição real reconhece nela uma força silenciosa. Por isso, não foi surpreendente que, quando surgiram dúvidas sobre o nascimento de Lilibet Diana, foi Anne quem tomou para si a responsabilidade de iniciar uma investigação silenciosa, porém meticulosa. O que ela descobriu com o tempo abalaria os alicerces do protocolo real e lançaria uma longa sombra sobre a legitimidade de uma criança supostamente nascida na monarquia. A decisão da princesa de investigar não veio por malícia ou ciúmes. Anne sempre se orgulhou de separar sentimentos pessoais da responsabilidade institucional. Já havia visto a família real suportar crise após crise, escândalos, divórcios, invasões da imprensa. Mas o que a perturbava na situação dos Sussex não era o sensacionalismo midiático ou disputas familiares.
era a possibilidade inquietante de que a linha sucessória pudesse estar comprometida pela ausência de fatos verificáveis. Uma monarquia fundada em sangue e história não pode permitir ambiguidade. E para Anne, ambiguidade era algo que ela simplesmente não podia tolerar. Suas preocupações começaram quase imediatamente após o anúncio da Arkwell sobre o nascimento de Lilibet. A falta de detalhes na comunicação inicial, somada à resposta tardia e mínima do palácio, pareceu-lhe estranha. Durante sua vida, todos os nascimentos reais que testemunhou, de Charles a seus próprios netos, seguiram um padrão distinto e ininterrupto. No entanto, aqui estava um novo membro da família real sem fotografia, sem declaração médica, sem data de batismo e sem envolvimento da Igreja da Inglaterra. Era como se a criança tivesse surgido do nada, e Anne não expressou suas dúvidas imediatamente, mas fez o que sempre fazia em momentos de incerteza. Tomou notas e observou. Seu primeiro passo foi consultar discretamente funcionários do palácio, começando pelo gabinete do Lorde Camareiro, que cuida das funções cerimoniais e públicas do monarca. Ela pediu qualquer documentação vinda dos Sussex sobre o nascimento de Lilibet. A resposta foi reveladora. Não havia nenhuma. Nenhum pedido para batizado real, nenhuma notificação formal à rainha, nem mesmo uma comunicação registrada que pudesse ser arquivada. Essa ausência de documentação foi o primeiro sinal de alerta. O segundo passo foi entrar em contato com Sir Edward Young, então secretário particular da rainha. Anne perguntou diretamente se os Sussex haviam apresentado qualquer documento oficial ou consultado a Igreja da Inglaterra sobre um possível batismo de Lilibet. Novamente, a resposta foi negativa. Young confidenciou que houve discussões informais, mas nenhuma data foi marcada e nenhum detalhe foi fornecido. Os Sussex, ao que tudo indicava, haviam optado por total autonomia quanto ao status da filha, ignorando formalidades seculares que regem nascimentos reais e ritos religiosos. Sem se deixar abater, Anne ampliou o escopo e começou a compilar uma linha do tempo, mapeando tudo desde o anúncio inicial do nascimento até as aparições públicas dos Sussex nos meses seguintes. Ela revisou entrevistas de televisão, videoconferências, fotos da imprensa e até postagens em redes sociais. Cada evidência pública foi examinada com a ajuda de assessores discretos, e Anne começou a cruzar registros hospitalares, horários e qualquer cobertura de mídia que confirmasse os fatos. Não demorou para que mais anomalias surgissem. Não havia registro do Santa Barbara Cottage Hospital confirmando a internação de Meghan Markle na época do suposto nascimento de Lilibet. Embora protegidos por leis de privacidade no CCR, hospitais frequentemente emitem comunicados quando figuras públicas dão à luz, com o consentimento do paciente. Neste caso, não apenas não houve confirmação, como as perguntas foram recebidas com negativas ríspidas, mesmo para solicitações genéricas da imprensa. Esse silêncio contrastava fortemente com a abordagem anterior do hospital em relação a nascimentos de celebridades. Quando estrelas pop e atores davam à luz lá, o hospital reconhecia, mesmo sem divulgar detalhes sensíveis. Com Lilibet, no entanto, o silêncio foi absoluto. A investigação de Anne passou a ter um tom mais forense. Ela solicitou relatórios do Gabinete de Comunicações Reais, detalhando quantas vezes a Arkwell havia contornado canais oficiais da realeza para anúncios importantes. A lista era extensa, de entrevistas com Oprah a revelações de gravidez. Os Sussex haviam desenvolvido o hábito de tratar notícias reais como conteúdo de marca pessoal. O nascimento de Lilibet se encaixava nesse mesmo padrão, um padrão que, para Anne, já havia cruzado uma linha perigosa. Anne, então, voltou-se para a certidão de nascimento da Califórnia, obtendo uma cópia do documento arquivado no condado de Los Angeles por meio de intermediários discretos. A certidão, embora legalmente válida nos EUA,
era notavelmente vaga. Listava apenas informações básicas: nomes dos pais, data e local do nascimento e o nome da criança. Não constava o nome de nenhum médico. Não havia indicação de quem havia assinado o documento em nome da equipe médica. O carimbo do registrador estava borrado e sem assinatura. Mais curioso ainda, o documento foi arquivado 5 dias após o prazo legal do Estado, uma infração menor, talvez, mas que somava à crescente lista de inconsistências. Neste ponto, Anne começou a envolver discretamente aliados clericais da Igreja da Inglaterra. Abordou em sigilo o bispo de Londres e o decano de Windsor, para perguntar se haviam recebido alguma correspondência ou pedido de batismo de Lilibet dentro da tradição anglicana. Ambos confirmaram que nada havia sido enviado, e nenhum deles havia sido convidado ou presidido qualquer cerimônia. Ouviram rumores sobre um batismo privado americano liderado por um bispo episcopal, mas isso não seria reconhecido como batismo real pela Igreja da Inglaterra. Essa revelação perturbou Anne mais do que qualquer outra coisa. Um batismo fora da tradição anglicana significava que a posição religiosa da criança dentro da monarquia era não oficial, e, portanto, sua legitimidade como membro da realeza agora estava em uma área cinzenta. A investigação teve outro avanço quando Anne recebeu confirmação de um ex-médico real de que nunca havia sido feito qualquer pedido pelo Sussex para que um médico britânico supervisionasse ou consultasse sobre o parto de Meghan. Tradicionalmente, mesmo quando membros da realeza viajam para o exterior, mantém-se algum nível de envolvimento de médicos britânicos, especialmente quando se trata de herdeiros diretos. Para Lilibet, não houve nada. Ainda mantendo sua investigação em sigilo, Anne compartilhou suas descobertas apenas com algumas pessoas de confiança: seu irmão, o príncipe Charles, suas filhas, Zara Tyndall, e sua mãe, a rainha. A rainha, embora inicialmente hesitante, começou a demonstrar preocupação. Anne expôs as inconsistências, as lacunas de verificação e a ambiguidade legal em torno do lugar de Lilibet na linha de sucessão. Charles, embora cauteloso, entendeu as possíveis ramificações. Se uma criança real pudesse ser introduzida na linha de sucessão sem provas sólidas de nascimento e herança, o que impediria outros de explorar o mesmo precedente? A resposta da rainha foi, como de costume, ponderada. Ela instruiu Anne a continuar sua investigação de forma discreta, mas evitando confrontos. No entanto, Anne sabia que um confronto seria inevitável. Estava em jogo algo maior do que uma criança ou um desentendimento familiar. Era a integridade da monarquia. E como filha da soberana, ela sentia um dever inabalável de proteger esse legado. Nos meses que se seguiram, as suspeitas de Anne se intensificaram. Meghan e Harry não divulgaram fotos públicas do recém-nascido. Ao contrário de Archie, não houve retratos formais do bebê, declarações do palácio, nem sessões fotográficas reais. Quando o casal finalmente publicou uma foto de fim de ano meses depois, mostrava uma criança, presumivelmente Lilibet, mas sem traços identificáveis, sem confirmação oficial e em um ambiente totalmente dissociado da realeza. Anne notou outro detalhe perturbador. Apesar da suposta chegada de uma nova filha, a vida pública dos Sussex continuava com intensidade inalterada. Meghan apareceu em entrevistas, gravações de podcasts e participações na mídia, todas realizadas semanas ou poucos meses após o parto. A rapidez com que ela reapareceu, aliada à sua aparência inalterada, gerou ainda mais dúvidas. Embora especulações sobre aparência pós-parto possam ser injustas, neste contexto, onde muitos detalhes permaneciam sem verificação, seu retorno impecável à vida pública parecia menos resiliência e mais inconsistência. Ao fim de um ano de investigação, Anne compilou um dossiê de 72 páginas com cronologias, inconsistências, lacunas legais e questões sem resposta.
O arquivo incluía impressões de todas as declarações à imprensa, capturas de telas de publicações em redes sociais, comparações lado a lado dos protocolos de nascimento reais e transcrições de suas conversas com autoridades. Era completo, convincente e condenatório. Anne não apresentou suas descobertas ao conselho privado completo. Sabia que isso causaria tumulto político. Em vez disso, entregou o dossiê à rainha sob sigilo com um memorando particular que dizia: a legitimidade do status real desta criança não pode ser afirmada por nenhum canal institucional reconhecido. Se não for resolvido, este silêncio pode criar um precedente perigoso para a linha de sucessão e para a coroa. A rainha, após ler o dossiê, falou muito pouco, segundo relatos. Mas assessores próximos revelaram que foi a primeira vez em muitos anos que ela ficou acordada após a meia-noite lendo e relendo um documento. O nascimento silencioso de Lilibet Diana agora havia dado origem a uma investigação igualmente silenciosa, uma que, embora oculta do público, havia exposto grandes brechas na estrutura real. E no centro dessa tempestade estava a princesa Anne, a única integrante da realeza que ousou fazer as perguntas que os outros temiam verbalizar. Na hierarquia das tradições britânicas, a religião, especialmente a Igreja da Inglaterra, ocupa papel central, sobretudo no contexto da monarquia. De coroações a batizados, a Igreja tem servido não apenas como instituição espiritual, mas como guardiã da legitimidade real. A importância do batismo, dentro da tradição anglicana, não pode ser subestimada, especialmente quando se trata de membros da família real. Cada criança real, desde os primeiros dias da monarquia, passou por um batismo meticulosamente registrado na Igreja da Inglaterra, testemunhado por bispos, arcebispos e muitas vezes pelo próprio soberano. Não é apenas um ritual espiritual, é também constitucional. Assim, quando começaram a circular rumores de que Meghan Markle e o príncipe Harry haviam ignorado ou alterado essa tradição para sua filha Lilibet Diana, o palácio tornou-se um lugar desconfortável. No centro do conflito emergente estava a instituição da Igreja, agora arrastada para uma tempestade que borrava as linhas entre fé, protocolo e política. Quando o nascimento de Lilibet foi anunciado, rapidamente observadores reais, estudiosos constitucionais e membros do clero começaram a questionar quando e como ocorreria seu batismo. Historicamente, os batismos reais são eventos de grande pompa. Mesmo nos tempos modernos, envolvem vestimentas tradicionais passadas por gerações, fontes sagradas no castelo de Windsor e clérigos dos mais altos escalões da hierarquia anglicana. Mas com o passar das semanas e depois dos meses, tudo o que havia era silêncio. Nenhum convite formal, nenhum comunicado à imprensa e, o mais notável, nenhuma comunicação com o Palácio de Lambeth, residência oficial do arcebispo de Canterbury. Privadamente, autoridades da igreja estavam inquietas. O arcebispo Justin Welby, que havia presidido o batismo de Archie, foi completamente deixado de fora. Inicialmente, especulava-se que os Sussex aguardavam o fim das restrições de viagem ou buscavam uma cerimônia privada. Mas nos bastidores, Welby e seus auxiliares estavam cada vez mais perplexos. Cada consulta feita por oficiais da igreja ao círculo dos Sussex era recebida com respostas vagas ou, em muitos casos, com nenhum retorno. Estava claro que algo estava sendo omitido. Complicando ainda mais a situação, rumores começaram a surgir na imprensa americana. Alguns veículos de entretenimento relataram que Lilibet havia sido batizada em uma cerimônia privada, liderada por um bispo episcopal americano, possivelmente na casa dos Sussex, em Montecito, ou em uma capela privada na Califórnia. Esses relatos acionaram sinais de alerta. Embora a Igreja Episcopal faça parte da comunhão anglicana global, ela não é sinônimo da Igreja da Inglaterra,
e sua autoridade não se estende a questões de protocolo real. Um batismo conduzido por um bispo episcopal em solo americano, especialmente se não coordenado com o Palácio de Lambeth ou com a Casa Real, não atenderia ao critério necessário para que a Igreja da Inglaterra reconhecesse o rito em questões de sucessão real. As implicações teológicas eram apenas parte do problema. Constitucionalmente, o batismo de crianças reais é um registro formal. É documentado em arquivos eclesiásticos e, muitas vezes, transcrições privadas são mantidas nos arquivos reais. No caso de Lilibet, não havia nada. O reitor de Windsor, responsável pela Capela de São Jorge, onde tradicionalmente ocorrem muitos batismos reais, confirmou que nenhuma cerimônia havia ocorrido ali e que nunca foi feita reserva ou solicitação. Essa omissão sem precedentes colocou a Igreja em uma posição desconfortável, ou teria de reconhecer publicamente que foi ignorada, ou pior, que existia uma criança real cujo status eclesiástico era desconhecido. Internamente, o Palácio de Lambeth convocou um conselho teológico privado para avaliar as implicações. Uma criança nascida da realeza, mas batizada fora da supervisão da Igreja, poderia ser considerada legitimamente anglicana e real? Uma criança assim poderia manter seu lugar na linha de sucessão se sua iniciação na fé não tivesse sido sancionada pela autoridade eclesiástica do reino? Estas não eram perguntas abstratas. Tinham consequências constitucionais reais. O conselho estava dividido. Alguns bispos seniores argumentaram que o batismo, independentemente do local, era uma questão de intenção e sinceridade espiritual. Se a cerimônia tivesse sido realizada com a fórmula trinitária apropriada, deveria ser aceita como válida. Outros, porém, argumentaram que, no contexto da realeza, formalidade e reconhecimento eram inseparáveis da intenção teológica. Para a monarquia, o batismo não diz respeito apenas à fé, é também sobre afirmação visível e transparência constitucional. Romper com essa tradição poderia criar um precedente que minaria os alicerces religiosos da monarquia. Um dos debates mais acalorados no Conselho girou em torno do uso da fonte batismal Lily, a histórica pia usada para batismos reais desde a época da Rainha Vitória. Ela é guardada na Torre de Londres e transportada sob forte segurança para os locais reais. Nenhum pedido foi feito para usá-la no batizado de Lilibet. Essa foi uma omissão gritante. Todos os nascimentos reais legítimos da era moderna envolveram a fonte. Sua ausência foi simbólica e condenatória. Em meio a essas discussões, cresceu a pressão sobre o arcebispo Welby para emitir uma declaração pública. Ele resistiu, optando por enviar uma carta discreta ao Sussex, solicitando esclarecimentos sobre o batismo da filha. A carta, segundo fontes internas da Igreja, foi direta, mas diplomática, expressando a preocupação pastoral do arcebispo e seu dever de garantir a ordem eclesiástica. Nenhuma resposta foi recebida. Esse silêncio alimentou ainda mais as especulações de que nenhum batismo anglicano havia ocorrido. Alguns membros da Igreja começaram a questionar se a criança sequer havia sido apresentada em qualquer cerimônia cristã. Na ausência de provas, tudo se tornava possível dentro da Igreja. A falta de transparência passou a ser vista como uma provocação deliberada, uma rejeição ao pacto centenário entre a coroa e a Igreja. Aumentando a tensão estava a postura pública dos Sussex em relação à fé. Meghan já havia se identificado como não denominacional e, embora Harry tenha sido criado na Igreja da Inglaterra, suas declarações e entrevistas posteriores sugeriram um distanciamento dos rituais. Seu casamento, embora celebrado pelo arcebispo Welby, também foi alvo de polêmica, com alegações de uma cerimônia privada dias antes da oficial, algo que o próprio Welby depois negou. O efeito acumulado foi a percepção crescente de que os Sussex estavam dispostos a moldar a verdade eclesiástica para se adequar às suas narrativas pessoais.
Essa percepção se infiltrou nas discussões mais amplas sobre o lugar de Lilibet na linha de sucessão. Segundo o Ato de Estabelecimento de 1701 e reformas constitucionais posteriores, herdeiros ao trono devem ser protestantes e estar em comunhão com a Igreja da Inglaterra. Embora o ato não desqualifique mais aqueles casados com católicos, mantém o princípio de que os futuros monarcas devem defender a fé protestante. Na prática, isso significa que cada criança na linha de sucessão deve ser batizada na tradição anglicana. Sem reconhecimento oficial de tal batismo para Lilibet, sua posição na linha estava vulnerável. Assessores jurídicos da Igreja prepararam um memorando detalhando as implicações de uma criança não batizada ou batizada de forma irregular constar na sucessão real. Embora simbólica no curto prazo, a questão poderia se tornar crítica se a sucessão constitucional algum dia alcançasse o nível de Lilibet. A legitimidade da coroa deriva em parte de seu simbolismo religioso. Um herdeiro que não compartilhasse essa base poderia desencadear uma crise. Enquanto isso, o Palácio de Buckingham permanecia em silêncio publicamente, mas inquieto internamente. Os cortesãos reconheciam que o crescente desconforto da Igreja acabaria exigindo uma resposta. O conselheiro religioso do palácio, cônego Paul Wright, foi encarregado de fazer a mediação com o Palácio de Lambeth. Seus achados foram sóbrios. Não havia nenhum registro do batismo de Elizabeth, e qualquer reconhecimento retroativo exigiria a cooperação formal dos Sussex, um resultado que parecia cada vez mais improvável. O que agravou a preocupação da Igreja foi a tendência de politização crescente do caso. Meios de comunicação conservadores no Reino Unido passaram a enquadrar a questão como um desafio à identidade nacional, argumentando que os Sussex estavam corroendo as instituições britânicas sob o disfarce da modernidade. A imprensa mais moderada adotou uma visão menos incendiária, mas ainda assim questionou a transparência dos atos reais conduzidos fora do escrutínio público. Teólogos proeminentes publicaram artigos de opinião em jornais nacionais, instando os Sussex a esclarecerem a situação religiosa de sua filha em nome da unidade nacional. Nos bastidores, surgiu a ideia de levar o caso ao Comitê Eclesiástico da Câmara dos Lordes, um órgão raramente acionado que lida com disputas sobre a relação entre a Igreja e o Estado. Embora o comitê não tenha se reunido formalmente sobre o caso, seus membros foram informados sobre a controvérsia emergente. Um ex-bispo da Câmara dos Lordes teria comentado em privado que, em toda a memória viva, a Igreja nunca havia se sentido tão à margem em uma questão de relevância real. Enquanto isso, e após já ter conduzido sua própria investigação, começou a pressionar discretamente por uma resposta formal. Por meio de intermediários, solicitou que o Palácio de Lambeth considerasse emitir um esclarecimento sobre se o batismo de Lilibet, caso tivesse ocorrido, poderia ser considerado válido pela lei canônica da Igreja da Inglaterra. O arcebispo Welby, cauteloso para não ser arrastado para a política real, recusou-se a comentar, mas seus assessores notaram que ele tinha sérias reservas sobre toda a situação. Finalmente, em uma reunião a portas fechadas entre líderes da Igreja e altos funcionários do palácio, foi tomada uma decisão. Na ausência de cooperação dos Sussex, a Igreja não reconheceria Lilibet como batizada na Igreja da Inglaterra. A questão não seria anunciada publicamente, mas internamente seu status religioso permaneceria não resolvido. O palácio, por sua vez, evitaria levantar a questão publicamente para não prejudicar ainda mais as relações. Assim, a situação chegou a um impasse desconfortável. Uma criança real existia com seu batismo em questão. A Igreja, despojada de seu papel tradicional no rito, havia sido reduzida a observadora passiva, e a monarquia, que depende da legitimidade religiosa como um de seus pilares fundamentais,
encontrava-se em águas perigosas. A disputa sobre o batismo de Lilibet já não era apenas sobre uma cerimônia. Tornou-se uma batalha mais ampla sobre autoridade, tradição e a direção futura da monarquia. Em jogo estava não apenas a posição de uma criança, mas a integridade de um sistema que uniu igreja e coroa por mais de um milênio. Para aqueles dentro da igreja, o episódio foi um aviso claro. Um rompimento com a tradição, se não contestado, poderia um dia tornar a monarquia irreconhecível. A controvérsia em torno do batismo de Lilibet era apenas a ponta do iceberg dentro da Casa Real. Por trás da imagem pública de graça e unidade, uma tempestade estava se formando. Uma tempestade alimentada por documentos vazados, traições internas e uma crescente ruptura entre os Sussex e o núcleo da família real. O palácio, acostumado a administrar crises com controle rígido e discrição, agora enfrentava uma quebra de confiança tão profunda que ameaçava desestabilizar o próprio tecido de suas operações. A Casa Real funciona como uma instituição complexa, misturando tradição secular com práticas administrativas modernas. Por trás do brilho da fachada, existe uma burocracia sofisticada encarregada de proteger a reputação da monarquia, gerenciar compromissos oficiais, supervisionar comunicações e salvaguardar informações sensíveis. No centro dessa estrutura, há uma rede de assessores, secretários, equipes jurídicas e cortesãos seniores que navegam em um delicado equilíbrio entre lealdade, discrição e dever. À medida que os rumores sobre o batismo não reconhecido de Lilibet se espalhavam, surgiram sussurros dentro do palácio sobre documentos confidenciais sendo vazados para a mídia e terceiros. A origem desses vazamentos rapidamente se tornou o foco de uma investigação interna. O secretário particular do palácio, um experiente assessor real com décadas de serviço, iniciou uma auditoria rigorosa das comunicações internas, focando em e-mails, memorandos e correspondências privadas que poderiam ter sido comprometidas. Entre os documentos vazados estavam relatórios internos detalhados sobre o afastamento contínuo dos Sussex das funções reais tradicionais, acordos financeiros feitos após sua saída de funções oficiais e avaliações francas de seu relacionamento com outros membros da família. Esses documentos retratavam uma imagem muito diferente da narrativa pública promovida pelos Sussex, uma narrativa de afastamento, ressentimento e uma postura quase adversária em relação à ordem estabelecida da monarquia. Um vazamento particularmente prejudicial envolveu documentos financeiros, revelando que o rei Charles havia cortado oficialmente a renda real dos Sussex. Uma ação anteriormente negada ou obscurecida em declarações públicas. Os documentos detalhavam a revogação de seus subsídios reais oficiais, a suspensão do acesso aos fundos da coroa e a interrupção das provisões de segurança. A restrição financeira foi apresentada internamente como uma medida necessária para proteger os fundos públicos e manter a responsabilidade. Mas para os Sussex, foi mais uma afronta percebida e um agravamento de sua mágoa. O momento das divulgações parecia calculado, coincidindo com eventos-chave da saga em andamento. A controvérsia do batismo, declarações públicas de membros do palácio e o crescente burburinho da mídia sobre os planos futuros dos Sussex. As equipes de segurança do palácio trabalharam incansavelmente para rastrear os vazamentos, conduzindo auditorias forenses em dispositivos, entrevistando funcionários e apertando os controles de acesso. No entanto, apesar desses esforços, os vazamentos persistiram, corroendo a confiança e alimentando um frenesi midiático. Os próprios vazamentos foram uma violação não apenas da confidencialidade, mas da lealdade. Dentro da Casa Real, a lealdade é sagrada, um código que sustenta a relação entre o monarca e seu pessoal. Divulgar documentos era visto por muitos cortesãos seniores
como uma traição comparável à traição nacional. A atmosfera interna do palácio tornou-se tensa e desconfiada, com suspeitas recaindo amplamente sobre vários departamentos. Em meio a esse tumulto, o rei Charles convocou uma reunião especial com seus principais conselheiros, incluindo o mordomo-mor, o lorde camareiro e o conselho jurídico. A pauta era clara: elaborar uma estratégia abrangente para conter os danos, impedir novos vazamentos e restaurar a ordem. O rei, conhecido por seu temperamento calmo, teria sido profundamente afetado pela situação, mas decidido a defender a integridade da monarquia. A equipe jurídica recomendou abrir investigações criminais sob a Lei de Segredos Oficiais e legislação relacionada, enfatizando que a divulgação não autorizada de documentos reais era uma ofensa grave. O Palácio também considerou emitir advertências formais e suspender ou demitir funcionários suspeitos. No entanto, o risco de mais vazamentos decorrentes de disputas legais era significativo, e os conselheiros advertiram contra ações legais públicas agressivas que pudessem inflamar ainda mais as tensões. Paralelamente a essas medidas, o Palácio intensificou seus esforços de relações públicas. Declarações reafirmando o compromisso da monarquia com a transparência e o respeito à tradição foram divulgadas. Ao mesmo tempo, mensagens sutis foram elaboradas para enfraquecer a narrativa dos Sussex, destacando seu afastamento das responsabilidades reais e as consequências de suas ações. O vazamento de documentos também reacendeu o debate sobre a cibersegurança dentro da Casa Real. Nos anos anteriores, já havia preocupações sobre a vulnerabilidade dos sistemas de comunicação do palácio, especialmente à medida que mais membros da família real e da equipe dependiam de dispositivos digitais e redes sociais. Os vazamentos expuseram essas vulnerabilidades de forma clara, levando a investimentos imediatos em infraestrutura de segurança atualizada, incluindo comunicações criptografadas, autenticação multifatorial e protocolos de uso restrito de dispositivos. À medida que a investigação avançava, a atenção voltou-se para um grupo de assistentes juniores que haviam sido recentemente integrados ao serviço dos Sussex. Vários desses indivíduos tinham experiência em mídia, relações públicas e comunicação digital, levantando questões sobre sua lealdade à instituição versus aos indivíduos que serviam. Rumores de conluio e sabotagem intencional circularam, embora nenhuma evidência conclusiva tenha surgido. Um vazamento particularmente sensível incluiu transcrições de conversas privadas entre cortesãos seniores discutindo os desafios representados pelos Sussex. Essas transcrições revelavam opiniões francas sobre as ambições de Meghan e Harry, seu impacto na imagem da monarquia e especulações sobre suas motivações. A divulgação dessas conversas aprofundou a crise, criando uma divisão não apenas entre a família e os Sussex, mas dentro da própria equipe real. Em meio a essa disfunção crescente, o palácio começou a implementar protocolos mais rígidos para o manuseio de documentos. Os documentos físicos foram cada vez mais digitalizados, mas armazenados em servidores seguros com acesso restrito. Os funcionários foram lembrados de seus juramentos de confidencialidade e os compromissos de lealdade foram revisados. Essas medidas, embora necessárias, contribuíram para um clima de medo e suspeita dentro da Casa Real. Para os Sussex, os vazamentos e a reação subsequente foram ao mesmo tempo uma arma e uma ferida. Em privado, sua equipe jurídica aconselhava moderação, alertando que quaisquer vazamentos de retaliação ou contra-ataques públicos agravariam ainda mais sua posição já precária. No entanto, a frustração com a revogação de rendimentos e a controvérsia do batismo alimentavam o desejo de reagir, levando a declarações públicas ocasionais insinuando o tratamento intrusivo e injusto que enfrentavam. Esse ciclo de ação e reação alimentou uma narrativa midiática tóxica. Tabloides e plataformas online prosperavam com o drama,
publicando manchetes sensacionalistas sobre intrigas palacianas, traições e uma guerra familiar. A opinião pública estava dividida. Alguns simpatizavam com as alegações dos Sussex de terem sido maltratados, enquanto outros viam seu comportamento como imprudente e prejudicial a uma instituição venerável. Nos bastidores, estavam em andamento esforços para reconciliar as diferenças. Membros da Casa Real tentaram abrir canais de comunicação com os representantes dos Sussex, buscando maneiras de resolver disputas discretamente. Esses esforços tiveram sucesso limitado. A confiança, uma vez rompida, revelou-se difícil de restaurar. Um episódio particularmente doloroso ocorreu quando uma carta confidencial do rei Charles ao príncipe Harry foi vazada. A carta, destinada a ser um apelo privado por unidade e compreensão, foi publicada em um grande jornal, provocando uma tempestade. O tom da carta, firme mas conciliador, foi elogiado por alguns como um esforço genuíno de reconciliação, enquanto outros a viram como uma humilhação pública. O vazamento levou a uma investigação interna no palácio para determinar se a quebra partiu do círculo de Harry ou de funcionários descontentes. A investigação permaneceu inconclusiva, mas deteriorou ainda mais a boa vontade. Enquanto isso, a questão da segurança foi além de documentos internos. As equipes de segurança do palácio relataram um aumento nas tentativas de acessar residências reais e redes de comunicação por atores desconhecidos, aumentando as preocupações com espionagem e vigilância. Os vazamentos foram vistos não apenas como traições internas, mas como vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por agentes estrangeiros ou meios de comunicação hostis. Em meio a esse caos, outros membros da família real foram arrastados para o centro da crise. O príncipe William e Catherine, em particular, adotaram uma postura mais pública, enfatizando estabilidade, tradição e o futuro da monarquia. Suas declarações oficiais contrastavam com o tom mais confrontador dos Sussex, polarizando ainda mais a percepção pública. O vazamento de documentos e a resposta interna do palácio revelaram uma monarquia em encruzilhada. As tradições de discrição e lealdade estavam sob ameaça em uma era de transparência digital e construção de imagem pessoal. A questão de como conciliar privacidade com responsabilidade pública tornou-se cada vez mais urgente. A resposta da Casa Real foi um ato de equilíbrio: impor disciplina e segurança sem parecer autoritária, proteger a reputação da monarquia sem escalar o conflito público e preservar a unidade familiar em meio a divisões crescentes. À medida que a investigação sobre os vazamentos prosseguia, o palácio discretamente apertou o controle sobre as comunicações e reafirmou seu compromisso com a proteção dos segredos reais. Programas de treinamento de pessoal sobre confidencialidade foram ampliados e uma cultura de vigilância foi instaurada. No entanto, o dano estava feito. A confiança entre membros da família e funcionários foi fraturada, e a imagem do palácio como uma instituição inabalável foi abalada. As ações dos Sussex, junto com os vazamentos, expuseram vulnerabilidades em uma instituição há muito considerada invulnerável. Para a monarquia, o desafio era claro: adaptar-se a um mundo moderno, onde segredos são mais difíceis de manter, lealdades estão divididas, e o escrutínio público é implacável. A resposta interna aos vazamentos não foi apenas sobre controle de danos, foi sobre sobrevivência. A família real sempre foi uma instituição intensamente vigiada pelo público e pela mídia. Por séculos, a imagem da monarquia foi cuidadosamente cultivada, equilibrando misticismo, tradição e senso de continuidade. No entanto, na era digital, onde as informações fluem instantaneamente e as redes sociais dão voz a indivíduos, a monarquia enfrenta desafios sem precedentes na gestão de sua imagem pública. Os vazamentos sobre o batismo de Lilibet e o rompimento financeiro com os Sussex transformaram radicalmente o cenário midiático em torno da família real. De um dia para o outro,
O que antes poderia ter sido uma disputa familiar interna, tornou-se um espetáculo global. Manchetes estamparam acusações, defesas e especulações. Cada veículo buscando exclusividades ou gerar conteúdo viral. No centro da tempestade midiática estava a tensão narrativa entre tradição e rebelião. A família real, retratada como bastião de costumes seculares, opunha-se aos Sussex, que simbolizavam uma ruptura com convenções, insistência em autonomia pessoal, valores alternativos e transparência pública. Essa dicotomia tornou-se o filtro através do qual todo o desenvolvimento era interpretado e debatido. Veículos de imprensa, tradicionais e sensacionalistas, apressaram-se em analisar os documentos vazados. As revelações financeiras sobre a perda da renda real pelos Sussex geraram intenso debate sobre prestação de contas e justiça. Alguns comentaristas argumentaram que os Sussex renunciaram voluntariamente aos privilégios e não deveriam esperar fundos públicos. Outros afirmaram que estavam sendo punidos injustamente por buscar independência e que o corte financeiro foi punitivo. As redes sociais amplificaram esses debates. Plataformas como Twitter, Instagram e TikTok tornaram-se campos de batalha da opinião pública, com hashtags sobre a suposta traição dos Sussex ou a severidade do palácio. A democratização dos comentários significava que não apenas jornalistas tradicionais, mas também cidadãos comuns, influenciadores e celebridades moldavam o discurso. Memes, vídeos e threads analisavam cada detalhe, frequentemente reduzindo questões complexas a narrativas simplificadas e carregadas de emoção. Pesquisas de opinião realizadas nesse período refletiram uma divisão crescente. Demografias mais jovens tendiam a demonstrar maior simpatia pelos Sussex, valorizando sua ruptura com a tradição e sinceridade sobre suas lutas pessoais. Segmentos mais velhos e conservadores inclinavam-se ao lado do palácio, valorizando estabilidade, dever e preservação do patrimônio. Essa polarização era um desafio para a equipe de relações públicas da monarquia. Historicamente, o palácio dependia de declarações oficiais cuidadosamente cronometradas e aparições controladas para manter uma imagem positiva. Agora, a natureza veloz e muitas vezes sem filtro das redes sociais e dos ciclos de notícias 24 horas exigia respostas rápidas e mais nuançadas. A estratégia do palácio incluía enfatizar mensagens de unidade e respeito à privacidade da família, ao mesmo tempo em que destacava sutilmente a saída dos Sussex de suas funções reais e as consequências que se seguiram. Essa abordagem buscava manter a dignidade enquanto afirmava a importância das regras e da tradição. Apesar desses esforços, parte da cobertura da mídia adotou um tom mais sensacionalista. Os vazamentos alimentaram uma narrativa mais ampla de uma família real em crise, marcada por disputas internas e escândalos. Documentários, programas de entrevistas e podcasts dedicaram episódios inteiros à análise das repercussões, entrevistando pessoas próximas, especialistas e comentaristas. O público foi exposto a um fluxo constante de revelações, opiniões e especulações. Os próprios Sussex interagiram com a mídia de maneira mais direta do que as gerações reais anteriores. Por meio de entrevistas seletivas e declarações públicas, buscaram moldar sua própria narrativa, abordando injustiças percebidas, articulando sua visão de uma monarquia mais moderna e respondendo às críticas. No entanto, essas intervenções frequentemente geraram mais controvérsia, com críticos os acusando de autopromoção ou desrespeito às tradições reais. Essa interação com a mídia criou um ciclo de retroalimentação. Cada declaração pública ou documento vazado gerava nova cobertura, que, por sua vez, provocava mais vazamentos, declarações ou respostas. Esse ciclo foi exaustivo para a família real, os Sussex e o público. A mídia internacional também desempenhou um papel significativo.
A monarquia britânica é uma instituição global e os acontecimentos na família real atraem atenção mundial. Veículos de comunicação na Europa, América do Norte, Ásia e além acompanharam de perto a história. Diferentes perspectivas culturais influenciaram como a controvérsia era apresentada. Em alguns países, os Sussex foram saudados como pioneiros da mudança e da liberdade pessoal. Em outros, foram vistos como rebeldes desrespeitando instituições sagradas. O destaque internacional aumentou a pressão sobre o palácio para gerenciar sua imagem não apenas internamente, mas globalmente. Isso foi complicado pela residência dos Sussex no exterior e seu envolvimento com a mídia e causas internacionais. A distância geográfica simbolizava um afastamento mais profundo e complicava os esforços de reconciliação. Em meio ao frenesi da mídia, o engajamento público com a monarquia mudou. Eventos reais tradicionais apresentaram oscilações na audiência e na presença, com parte da população expressando desilusão ou cansaço. Por outro lado, a controvérsia também gerou renovado interesse nos assuntos reais entre públicos que antes prestavam pouca atenção. A resposta da monarquia incluiu tentativas de modernizar sua abordagem comunicacional. Canais de redes sociais foram usados com mais frequência para compartilhar notícias oficiais, bastidores e histórias pessoais que destacavam o lado humano dos membros da realeza. Esses esforços visavam promover conexão e empatia com um público mais amplo. No entanto, os vazamentos e o conflito contínuo destacaram os riscos inerentes à transparência. O palácio lutava para equilibrar a abertura com a necessidade de confidencialidade, desafio intensificado pelas revelações públicas dos Sussex na era da comunicação digital. O foco da mídia no sensacionalismo às vezes ofuscava o trabalho substantivo da monarquia. Atividades beneficentes, compromissos comunitários e funções diplomáticas eram ocasionalmente eclipsados por manchetes sobre discórdias familiares. Isso criou uma imagem complexa da monarquia, tanto como instituição venerável, quanto como espetáculo de tabloide. Para os Sussex, a cobertura da mídia foi uma espada de dois gumes. Embora lhes permitisse alcançar um público amplo e defender causas importantes para eles, também os expunha a um escrutínio e críticas constantes. Sua imagem pública tornou-se um tema polarizador, com defensores e críticos apaixonados. Em resposta, os Sussex diversificaram sua presença na mídia. Lançaram documentários, podcasts e iniciativas filantrópicas projetadas para exibir seus valores e se distanciar das narrativas do palácio. Esses empreendimentos tiveram reações mistas. Alguns aplaudiram seus esforços para controlar sua história, enquanto outros os acusaram de explorar a atenção midiática para ganhos pessoais. O impacto geral na percepção pública foi profundo. A monarquia deixou de ser vista como uma instituição unificada e estável, passando a ser uma entidade dinâmica e contestada, enfrentando mudanças e conflitos internos. O discurso público sobre o papel da monarquia, sua relevância e seu futuro tornou-se mais proeminente. Figuras políticas também se pronunciaram. Algumas usaram a controvérsia para defender reformas ou a abolição da monarquia, enquanto outras defenderam sua importância simbólica. Debates sobre financiamento real, privilégios e responsabilidade aumentaram no parlamento e nos fóruns públicos. Durante esse período, o palácio buscou reforçar seus valores centrais: serviço, dever e continuidade. Comunicações oficiais enfatizavam o papel do monarca como figura unificadora e o compromisso da família real com o bem-estar da nação. Essas mensagens buscavam restaurar a confiança e afastar o foco das disputas pessoais. No entanto, o cenário da mídia permaneceu fragmentado e imprevisível. Novos vazamentos, rumores e análises continuaram surgindo, mantendo a família real em evidência, mas também sob constante pressão. Em última análise,
O impacto dos vazamentos e da cobertura da mídia foi expor vulnerabilidades dentro da monarquia, ao mesmo tempo em que destacava sua resiliência. A capacidade da instituição de resistir a tais tempestades depende não apenas da gestão da informação, mas também da adaptação às expectativas públicas em evolução e às realidades da mídia. A crise serviu como catalisador para reflexão e mudança dentro da Casa Real. Levou a reavaliações de estratégias de comunicação, protocolos de segurança e dinâmicas familiares. Também destacou a necessidade de equilibrar tradição com modernização numa era de mudanças tecnológicas e culturais aceleradas. Para o público britânico e a audiência global, a saga foi um desenrolar dramático da história em tempo real, um olhar íntimo por trás das portas do palácio, revelando as tensões entre dever e individualidade, segredo e transparência, legado e mudança. A princesa sempre foi reconhecida dentro da família real e entre os conhecedores como uma das integrantes mais discretas e determinadas. Sua reputação por diligência, franqueza e compromisso com o dever contrasta fortemente com as imagens às vezes glamorosas ou controversas de outros membros da realeza. Quando começaram a circular rumores sobre discrepâncias nos registros de nascimento de Lilith Diana, foi a princesa quem assumiu a tarefa de investigar de forma silenciosa, porém minuciosa. Sua motivação não era por animosidade pessoal, mas por um profundo senso de responsabilidade pela integridade da linhagem real. A verdade por trás de qualquer alegação potencialmente enganosa era uma questão da mais alta importância. A legitimidade da monarquia repousa na confiança e transparência, qualidades que, se comprometidas, podem ter consequências de longo alcance. Iniciar uma investigação tão sensível exigia acesso a fontes confidenciais e redes de inteligência, que vão muito além do que se espera de um membro da família real. Ao longo das décadas, a princesa cultivou relações com figuras-chave no governo, agências de inteligência e círculos administrativos da realeza. Essas conexões foram inestimáveis quando iniciou sua investigação. Os passos iniciais incluíram consultas discretas por canais oficiais. Ela solicitou acesso a registros de nascimento, arquivos hospitalares e registros governamentais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Considerando os supostos locais de nascimento de Lilé, a ausência de qualquer documentação gerou grande alarme. Em circunstâncias normais, todo nascimento é registrado junto às autoridades locais, e os hospitais mantêm registros detalhados. A completa ausência de tais registros para Lilith era sem precedentes. Como os canais oficiais não deram resultado, a princesa expandiu sua investigação para incluir fontes confidenciais de inteligência. Por meio de contatos confiáveis no MI5 e MI6, ela buscou acesso a informações classificadas que pudessem esclarecer a situação. Essas agências têm interesse direto em manter a estabilidade da monarquia e garantir que nenhuma desinformação ou ameaça à segurança comprometa sua posição. A comunidade de inteligência conduziu buscas extensas em bancos de dados, cruzando registros hospitalares, registros governamentais, documentos de imigração e arquivos de vigilância. As descobertas foram alarmantes. Não havia nenhuma evidência verificável confirmando o nascimento de Lilith, nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos. Nenhuma admissão hospitalar, certidão de nascimento ou documento oficial emitido pelo governo. Nada que correspondesse à narrativa oficial divulgada publicamente. A princesa não encarou essa informação com leveza. Tal descoberta sugeria a possibilidade de fabricação ou ocultação de fatos críticos. Ela começou a consultar assessores jurídicos especializados em direito real e questões de privacidade para entender as implicações e possíveis ações. Especialistas jurídicos aconselharam cautela. Divulgar informações tão sensíveis poderia desencadear um escândalo midiático
e possivelmente prejudicar pessoas inocentes. No entanto, suprimir a verdade corria o risco de minar ainda mais a credibilidade da monarquia. Ela decidiu seguir com cautela, visando verificar cada detalhe antes de qualquer divulgação pública. À medida que a investigação se aprofundava, a princesa buscou provas fotográficas e videográficas que pudessem corroborar ou contradizer a versão oficial. Imagens de arquivo de eventos reais, reuniões familiares e aparições públicas foram examinadas. Fotógrafos e cinegrafistas que trabalharam com os Sussex foram discretamente abordados por materiais não publicados. Entre as descobertas, havia inconsistências nas linhas do tempo e nas pistas visuais. Certas imagens mostravam Liet ainda bebê em locais e datas que não correspondiam a registros hospitalares ou declarações dos Sussex. Especialistas em análise forense de fotos e vídeos foram chamados para autenticar e examinar esses materiais. Suas análises apoiaram a suspeita crescente de que algumas provas visuais haviam sido manipuladas ou encenadas. Discrepâncias sutis na iluminação, sombras e marcas de tempo indicavam possível alteração ou falsificação intencional. Tais ações, se confirmadas, levantavam sérias questões éticas e legais. A equipe de investigação da princesa também explorou testemunhos pessoais. Entrevistas com ex-funcionários da realeza, profissionais médicos e conhecidos dos Sussex revelaram um padrão de evasivas ou relatos inconsistentes sobre o nascimento e os primeiros anos de vida de Lilette. Alguns indivíduos insinuaram a existência de acordos de confidencialidade e pressões para manter o silêncio. Esses testemunhos acrescentaram mais uma camada ao quebra-cabeça complexo. Eles sugeriam que a ausência de registros não era acidental, mas parte de um esforço mais amplo para ocultar informações sensíveis. As razões por trás de tal ocultação permaneciam obscuras, mas alimentavam especulações sobre possíveis motivações políticas, pessoais ou ligadas à segurança. Durante todo esse processo, manteve-se uma confidencialidade rigorosa. Ela compreendia as possíveis repercussões e buscava evitar dramas públicos desnecessários. Sua prioridade era reunir provas irrefutáveis antes de qualquer revelação. A jornada investigativa não foi isenta de obstáculos. A resistência de certas facções do palácio e os entraves legais atrasaram o progresso. Tentativas de acesso a registros adicionais foram recebidas com atrasos burocráticos ou negativas. Ainda assim, a determinação de Ana e o apoio de aliados leais permitiram-lhe prosseguir. Em paralelo, os Sussex e seus apoiadores começaram a responder aos rumores que surgiam. Suas declarações públicas negavam qualquer irregularidade em seu